Bem, boa noite. Eu sou o Fio. Eu sou aqui da formação. Aê! Só que estou meio afastado, né? Fiz a 66. Aê! Aê! Nossa. E é isso. Primeiramente eu queria pedir a benevolência de todos vocês, porque eu estou um pouco gripado hoje, então a voz pode falhar, posso ficar meio vermelho, é porque eu fico vermelho mesmo, né? E segundo, quero apresentar um pouco como é que vai ser a palestra, né? Porque o tema é "Por que não sou protestante?", mas coincide que estamos no 500 anos da revolta protestante, que não é reforma coisa nenhuma, com todo respeito, né? Mas eles não reformaram nada. Reformar enquanto pegar algo que está para cair e trazer a solidez de novo. Não, né? Eles, com essa revolta, acabou criando a divisão na igreja, né? Algo muito sério. E que nós, como católicos, temos que entender primeiro, né? Primeiro um pouquinho de como isso aconteceu, mas o mais importante, como nós podemos afirmar a nossa catolicidade diante dessas questões, diante da teologia protestante, diante de como o protestante enxerga nosso Senhor Jesus Cristo, como é que nós podemos nos portar, ou melhor, encontrar Cristo nas questões que nos são apresentadas por eles. Então, primeiramente, vamos passar pela contextualização histórica do que aconteceu, depois, como nós hoje somos apresentados aos protestantes, como os protestantes enchem a gente de pergunta, né? Acho que um monte de gente que quando falou que virou católico, alguma coisa do tipo, se converteu, apareceu algum protestante e fala, mas isso aquilo, vários questionamentos, né? E vamos entender por que eles questionam exatamente esses pontos. E depois, afirmar por que nós católicos necessariamente somos católicos. Qual é o ponto central que nos difere entre um protestante e nós católicos. Certo? Então, começando lá no século XVI. Né? Qual que é o problema que fez com que Lutero, o primeiro dos revoltosos, se realmente afirmasse a revolução dentro da igreja? O problema é o seguinte: ele teve uma formação errada, tanto na filosofia quanto na teologia. O problema da filosofia, ele não enxergava mais, na realidade, uma capacidade de elevar-se até Deus. O que acontece? Deus, quando criou o mundo, botou uma certa ordem no mundo para que nós pudéssemos, a partir da própria razão, percebermos que nós somos criatura e existe algo maior. Então isso, a igreja sempre afirmou, desde o início. Tanto que se pega São Justino, um dos primeiros mártires do cristianismo, do século II, ele falava do cristianismo como uma filosofia, algo como filosofia de vida, que era perfeita, diferentemente da grega, que não era perfeita. Lutero, o problema da filosofia na época dele já era tão grande, que ele não conseguia mais, ele não acreditava que a razão pudesse conhecer as coisas. Ou seja, quando você olha para uma árvore, para como a realidade foi feita, você não poderia afirmar nada sobre ela. Simplesmente você tem uma imagem, que é o seu achismo. Isso é um problema filosófico que tinha na época dele. Qual que é o problema? Na teologia, você tem um problema semelhante. Ora, se você não consegue perceber certa questão divina na natureza, ou seja, certa ordem que Deus colocou para nós na natureza, você só pode ter uma fonte de revelação ou uma fonte de conversa com Deus, que é a Bíblia. Certo? Então ele fala o seguinte: não, nós não podemos raciocinar sobre as coisas, devemos apenas ter a inspiração divina da fé que vem pela Bíblia. E esse é um ponto assim que foi o divisor de águas, né, na história, que dividiu a cristandade. Então, tendo isso em mente, nós podemos perceber uma coisa: toda vez que nós somos questionados por protestantes, eles vão na Bíblia, não é verdade? Eles vão na Bíblia e falam assim: olha, mas essa passagem aqui diz certa coisa, aquela ali diz outra, tal. Então você está literalmente contra a Bíblia. Então algo está errado, você é um idólatra.
A acusação principalmente é a idolatria, né? Nós católicos somos idólatras. O ponto central é o seguinte: quando eles colocam essa questão, eles estão mais ou menos pisando em Deus. Por quê? Porque Deus nos criou com inteligência. Então, nós devemos ser capazes, pela inteligência, de amar a Deus, de conhecer a verdade e amá-lo, porque Ele é a própria verdade. Está na palavra, né? A própria Bíblia afirma isso. Mas a verdade não vem apenas pela fé, vem também pela razão. E isso é um ponto que se nós nos deixarmos levar na proposição, nas perguntas que eles colocam, né, nós vamos falar assim: olha, tá certo, você tem um baita conhecimento da Bíblia, e eu fico aqui, né, acreditando na igreja, então você é um cristão mais puro, vamos dizer assim. Eles tentam purificar a religião, o cristianismo. Por quê? Não, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de pecadores. Ou seja, o Papa, como um homem, ele é um pecador. Nós não precisamos dele, nós não precisamos de história, porque Deus é o rei da história. Então Deus vem direto até mim e eu vou direto até Deus. Tudo bem, mas vamos realmente entender. Espera aí, pontos centrais que eles nos perguntam geralmente: por que você faz imagem? Você tem aquela passagem lá, tal, que faz imagem, que fala para você não fazer imagem de ídolos. Esse é um ponto que eles perguntam. Pensem bem. A imagem, você vai lá, esculpe uma imagem de um santo, por exemplo, ou do próprio Cristo na cruz. Beleza. Para nós isso é ótimo. Para eles não, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto: a igreja, como bem disse o Marco aqui na passagem, a igreja, para eles, não é uma igreja física. Não pode haver uma igreja física, não pode ter uma instituição, uma igreja católica com um papa, com hierarquia, não pode. Porque para eles, a igreja é algo invisível e pior, indeterminável. Por quê? Porque só Deus realmente vai saber quem está dentro da igreja e quem não está. Porque depende da aceitação da fé. É um problema de conhecimento da fé. Que se você aceitar, para eles é fé. Se você aceita, por exemplo, se você fala: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Beleza. Você crê. Entende? Nós católicos, pelo contrário, não pelo contrário, mas complementando a isso, nós temos um credo. Toda vez que nós afirmamos o credo, nós estamos afirmando que nós cremos na verdade. O credo, ele tem que ter uma razão racional também, baseada na fé, mas algo racional. Nunca você pode ir contra uma verdade do credo sem negar todas as outras, porque a fé é una. Então, por exemplo, quando Lutero foi e falou, por exemplo, o sacerdócio, que é uma verdade afirmada pela igreja, os sacramentos não são válidos, Lutero fez isso. Ele negou algo central da fé católica, algo central que Cristo trouxe para a salvação das almas. Logo, ele nega toda a fé. Se ele permanece nesse erro, ele vai negar os pontos centrais do credo e depois ele já pode ser dito como um herege. Entende? Beleza. Outro ponto: os sacramentos e o Papa. O Papa como o Papa e os santos. Os santos, para ele, não existe santidade. Os evangélicos, os protestantes, não existe santidade. Para eles existe o pecado e Deus, com a graça, encobre o seu pecado. Nós cremos realmente que Deus aniquila o nosso pecado. Então aquela mancha que antes estava na alma, Deus, com a sua graça santificante, anula e aniquila aquele mal que há em nosso ser, que há na alma. Para os protestantes, não. O mal permanece, mas os efeitos somem, que é a pena, né? Então, tá. E assim, tudo isso pode deixar a gente um pouco confuso, certo?
Porque se eles usam a Bíblia para justificar tudo que eles fazem, e nós, como católicos, também devemos utilizar a Bíblia, fica uma questão. Por que há duas interpretações? De onde que vem isso? Por exemplo, a graça pode atuar através deles também? Pode. A graça pode atuar através de nós? Pode. A fé poderia existir? Poderia. Estamos buscando a mesma fonte. Mas o ponto central é o seguinte: nós, católicos, não cremos na Bíblia. Nós não cremos na palavra. Nós cremos em quem? No Verbo. O Verbo enquanto pessoa divina. Logo, se nós cremos numa pessoa, uma pessoa não está contida num livro. É impossível que a pessoa esteja contida num livro. Então nós podemos fazer uma meditação. A meditação é o seguinte: o que tem na Bíblia que nos coloca em contato com Cristo? O que tem é a própria verdade sobre Ele mesmo. O que Ele veio, fez, é o que está na Bíblia. Ou seja, nós temos o conhecimento de o que Cristo fez. Mas, na verdade, o que acontece em nossa alma é que, quando nós temos contato com aquilo que está na Bíblia, nós estamos nos unindo à pessoa de Cristo. Pela fé, pela graça de Deus. Então, na verdade, nós não estamos olhando para a Bíblia, mas nós estamos olhando para o próprio Cristo e pela ação dele na igreja. Por isso que nós precisamos da tradição. Por quê? Porque a unidade de Cristo na revelação bíblica é tão importante quanto a unidade de Cristo nos irmãos na Santa Igreja, no Papa e no Magistério. Ela é tão presente quanto na Bíblia. Entende? Porque ele é um só. Ele utilizou-se, por quê? Quando o Verbo eterno se encarna, ele assume a humanidade. Ele se torna ponte, se torna salvação para nós. Se ele não tivesse se tornado humano, você não teria salvação. Por quê? Porque justamente o homem não chega até Deus, porque Deus é inacessível. Mas quando Deus se torna homem, se encarna, agora Deus se rebaixa até nós. E nós podemos tocá-lo. Ou melhor, Ele pode nos tocar. E quando Ele nos toca, é aí que a sua divindade age na nossa alma. Acontece que, sem perceber isso, você novamente destrói a salvação que Deus fez na redenção no homem. Quando você esquece que quando nós lemos a Bíblia, quando nós rezamos, quando nós fazemos qualquer coisa de espiritual, nós estamos, na verdade, nos unindo a Cristo. Cristo é uma pessoa. Ele é Deus e é homem. E aqui vem o ponto principal que nos vai fazer entender por que Saulo perseguia a Cristo. Porque é o seguinte: existe algo chamado a comunicação dos idiomas, que é uma ideia lá, é uma definição teológica que usaram para dizer o seguinte: que Deus utilizou-se da humanidade de Cristo para agir com a sua divindade. Ou seja, é uma pessoa só, mas ele utiliza de ser humano para realmente tocar-nos com sua divindade. Então, a humanidade de Cristo, ela é um instrumento. Ela é um instrumento que Deus utilizou para chegar até nós humanos. Todo mundo captou isso para falar? Essa comunicação dos idiomas, às vezes a gente não compreende, mas é um termo filosófico justamente para justificar dois idiomas. Idioma, né, divino e humano. E aí, em Jesus, a partir da união hipostática, há então a comunicação do idioma divino com o humano, né, filho? Sim. O importante
que ele falou, a união hipostática é o quê? É a natureza divina de Cristo estar unido à natureza humana na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Imagina, existem vários tipos de uniões, certo? A principal é a união da Trindade, que é a união mais perfeita de todos, que é a natureza divina em 3 pessoas. Então eles são inseparáveis por toda a eternidade. Do início, que é o princípio, ao fim. Eles são inseparáveis. A segunda união mais perfeita é justamente a união hipostática, que é a união em Cristo da natureza divina com a natureza humana, criada. Por quê? Porque ela acontece a partir de um momento do tempo. Mas nem a morte de Cristo separa, porque a sua divindade estava unida à alma de Cristo, mesmo depois da morte em cruz. Então, essa união foi a união que Deus fez no tempo, mas que nunca será desfeita, certo? A terceira união é a união entre Cristo e a igreja, que aí nós podemos entender que é a união que nós, por exemplo, como pessoa, temos de nossa alma a presença de Jesus Cristo. A partir do batismo, quando ele infunde a graça, nós estamos presentes na igreja. E aí é uma união, a terceira união, vamos dizer assim, de perfeição, na qual ele age através de nós e nós podemos nos comunicar com Deus. E pode ser quebrado. Como? Pelo pecado. Se você peca mortalmente, você perde a caridade, você não mais está unido a Cristo como você deveria. Então é uma união que pode ser quebrada pela sua vontade. Entendemos? Tudo bem. Tendo dito isso, que é um ponto bem assim, alguém tem alguma dúvida para que eu possa esclarecer melhor sobre como ocorre essa união em Cristo? Está bem entendido? Sim? Tendo presente, então, nós podemos agora meditar um pouquinho sobre a própria encarnação de Cristo e como ele, agindo na Terra, quis transmitir a divindade, ou seja, santificar a todos nós. Pensa naquela questão daquela mulher que ela tinha um fluxo de sangue no meio da multidão. É uma passagem bíblica. Ela estava no meio da multidão, todo mundo assim, encostando em Jesus assim no meio da multidão. Mas ela, com a fé, faz o seguinte: se eu encostar na orla do manto de Jesus, ficarei curado. E é isso que ela faz. Ela chega assim, encosta na orla do manto, Jesus para, fala assim: alguém me tocou. E os discípulos respondem: ora, mas nós estamos no meio da multidão, óbvio que alguém te tocou. Mas o que aconteceu? A humanidade de Cristo, olha só, a orla, na verdade, que tocava a humanidade de Cristo, foi instrumento para que Deus alcançasse a alma daquela mulher. Deus se unisse àquela mulher no momento em que ela faz um ato de fé. Ela faz o ato de fé, encosta em Jesus Cristo, Jesus Cristo infunde nela a graça e ela fica curada fisicamente, mas principalmente a sua alma estava unida a Cristo naquele momento, através de um toque. E aqui nós temos uma analogia, mas antes, não uma analogia, uma verdadeira presença do mistério dos sacramentos. Todo sacramento, os 7 sacramentos, são, de alguma forma, o toque da humanidade de Cristo na nossa. Quando, por exemplo, você está sendo batizado, você tem aquela água. A água em si não é nada, assim, de Cristo. Mas através daquele gesto e da fórmula que o padre faz, a humanidade de Cristo, aquela água que jorrou do lado de Cristo, vamos dizer assim, espiritualmente, ela toca a sua pessoa.
E aí sim, você recebe toda a graça que é própria daquele sacramento. Quando o padre confessa, é como se o próprio Cristo, na verdade é o próprio Cristo, tocando a sua cabeça e dizendo: os teus pecados estão perdoados. É o próprio Cristo que faz isso a você, na sua humanidade. Na sua humanidade. Quando nós recebemos, portanto, a Eucaristia, nós estamos fazendo exatamente o que aquela mulher com hemorragia fez. Nós chegamos, tocamos o Cristo, e se você faz isso com fé, a graça é abundante. Se você faz com indiferença, como todas aquelas outras pessoas que estavam tocando a Cristo, assim, você está tocando Jesus Cristo. Na verdade, você está desmerecendo a sua grandeza. Porque se você é incapaz de olhar, obviamente, tem aquele problema, né, de aridez, mas que você olha para a Eucaristia e fala: nossa, eu não vejo nada. Mas a fé verdadeira é aquele negócio: eu sei que, eu creio. Não importa se eu sinto, não importa se eu estou tendo algum arrepio, não importa se eu vou chorar, o que importa é: eu creio. Eu creio que aqui está Jesus Cristo. E quando você recebe a Eucaristia, o Cristo te dá toda a graça de acordo com a sua liberalidade. Ou seja, de acordo com a forma com que você se entrega a Ele, Ele se entrega a você e Ele te santifica da maior forma possível. Por isso que a comunhão diária é importante. Porque você está cotidianamente se santificando pelo contato com o próprio Jesus Cristo. Da carne de Cristo até a sua carne, da alma de Cristo até a sua alma, da divindade até você, da pessoa divina até a sua pessoa. E óbvio, como se Cristo está unida à Trindade de uma forma perfeita, toda a Trindade se faz presente na sua alma. Então é o momento mais precioso da sua vida, mais precioso de adoração, é o momento mais místico que você vai ter em toda a face da terra, vai ser a união que você vai ter com Cristo, através do corpo de Cristo e através do seu corpo, né? Então, aqui bem colocado, como é importante entender que Cristo precisava, entre aspas, fazer-se homem para nos salvar. Por quê? E aí vem o segundo ponto, que vai nos fazer entender todos os questionamentos protestantes. É o seguinte: Deus não sofre. Então, por exemplo, Jesus Cristo, glorioso e tudo mais, está glorioso, não precisa sofrer mais, certo? Deus, antes da encarnação, não sofria. Mas quando Jesus Cristo se encarna, ele passa a ser, por ele ser 100% homem, ele passa a sofrer as propriedades que um homem passa. Então ele sente fome, então ele sente dor, então ele sente tudo aquilo que nós sentimos. Por que isso é importante? Porque para haver sacrifício, precisa ter esse tipo de atividade, né? De padecimento. Enquanto Deus, sendo apenas a natureza divina, ele não poderia padecer. E quando ele faz isso, ele liga, e ele, olha só, com os méritos da divindade, com toda a divindade, ele é capaz de entregar-se e de padecer por nós. Então, ele sofre toda a forma que ele sofreu, para que ele, como Deus, pudesse assumir todo o mal que nós, como homem, fizemos. Entende? Então, por exemplo, o nosso mal que nós praticamos, os pecados, tudo, poderia ser, vamos dizer assim, redimido por Deus pela sua vontade onipotente. Entende? Ele poderia falar: olha, os pecados estão perdoados, todo mundo vai para o céu. Mas Cristo fez com que, para que nós tenhamos liberdade, ele atraiu em sua humanidade todo o mal. E por ser unido o homem com Deus, através da pessoa de Cristo, todo esse mal é santificado, vamos dizer assim.
Então, os méritos de Cristo, do seu sofrimento, revelam os nossos pecados, mas revela muito mais a bondade, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, e transforma todo esse mal em amor. E aí, o que acontece? Ele ainda é humano, ele morre e ressuscita. O que significa? Significa o seguinte, que o homem, Jesus Cristo, que é Deus, agora nos oferece a glória. Então, o mal que nós possuímos foi todo jogado na cruz. Santificado pelo Espírito Santo, unido, né, na divindade, ali em Jesus, agora se torna amor. Mas esse amor não pode ficar, vamos dizer assim, apenas em Cristo, vamos dizer assim, né? Olha, óbvio, ele é todo amor. Mas ele não quer que esteja só em sua pessoa. Ele quer que esteja em nossas almas. E como isso ocorre? Aí novamente nós voltamos à união entre a nossa alma e a de Cristo. É por causa de que Jesus morreu, ressuscitou e agora está glorioso, que nós podemos ser santificados e viver uma vida de santidade. Então, em nossa alma, o que está acontecendo na vida espiritual de todos nós, é o que nós devemos buscar, é o seguinte: você tem que buscar cada vez mais entender que você, a sua alma, tem que estar cada vez mais unida à alma de Cristo, a Jesus. Por isso nós lemos a Bíblia, para poder entender como ele agiu, como ele é, sabe? Para que possamos cada vez nos configurar mais internamente para a nossa alma, para unirmos a Cristo, nos unirmos mais a Cristo, cada vez mais. E no mais próximo da união perfeita, que são os santos de sétima morada que tem. Que é aquela união assim, onde o que ele fala para Cristo. O que ele ouve é como se ele ouvisse de Cristo. Como ele age, é como se fosse Cristo agindo. Novamente, podemos dar mais um salto. Se é assim que os santos fazem, nós percebemos, por exemplo, que os santos se tornaram instrumentos de Cristo, tanto quanto, entre aspas, óbvio, distinguindo Jesus dos santos, mas tanto quanto a pessoa de Cristo encarnada. Entende? Por isso que Deus faz milagre através dos santos, porque eles estão tão unidos a Cristo que é como se a sua alma é a parte de São Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então realmente é Cristo que vive nele, você entende? Então o seu corpo passa a estar tão unido também, a sua alma está tão unida a de Cristo, que o seu corpo passa a ser instrumento do corpo de Cristo. Entendeu? Então isso é tão real que é por isso que a igreja mantém sempre o reconhecimento da santidade das pessoas, para que as pessoas percebam: olha, você é chamado a ter essa união com Cristo, né, como eles tiveram. Só que você falou dessa parte de se unir, aí eu lembrei de um trechinho do Castelo Interior que fala mais ou menos assim: apartar-se continuamente de tudo que é corpóreo é viver sempre abrasado em amor, o que é próprio dos espíritos angélicos, não dos que vivemos neste corpo mortal. Sim. Então fala sobre isso, de se unir cada vez mais. Sim. Nesse ponto também entra a questão do sofrimento, né? O sentido do sofrimento salvífico. Isso. A correr dentro. E esse é o ponto importante também, porque na visão católica, Jesus, enquanto pessoa, ele não pode mais padecer, porque ele está glorioso no céu. Mas, para a maior glória de Deus, a igreja permanece atualizando o sofrimento de Cristo na cruz através de seus membros. E quem são os membros? Nós. E aí eu faço a união com o dizer que ela falou de Santa Teresa, porque o Castelo Interior de Santa Teresa, ela é um itinerário para a união perfeita, né? E o que fala da questão corpórea? Na verdade, o caminho de oração da vida espiritual, ela é um contínuo deixar de que seu corpo domine, vamos dizer assim, suas paixões influenciem ou dominem, usar domínio,
a alma, a inteligência e a vontade. Então, esse apartar-se das coisas corpóreas é, traduzindo a miúdos, deixar de fazer os seus caprichos para agir segundo a caridade. A caridade. Então você vai estar sempre agindo, pensando, escolhendo segundo a caridade, que é, olha para Cristo, o que Ele fez, o que isso remete em mim, como eu entendo, obviamente, à luz da Santa Igreja, do magistério, da tradição, como tudo isso, como isso eu vou aplicar em minha vida, entende? Então, apartar-se das coisas corpóreas é isso. Deixar de lado o pecado, que isso aí é a primeira coisa. E segundo, deixar os seus caprichos, deixar as suas paixões desordenadas, que é assim, são aqueles anseios que nós temos, que não levam a nada, que não promovem a caridade, que não promovem a glória de Deus no mundo. Então você vai começar a pensar, começar a escolher de acordo com o teu olhar a Jesus Cristo. Entende? Então, esse é mais ou menos a busca da união com Cristo na alma, certo? Voltando aos pontos da humanidade, divindade de Cristo, a salvação e tudo mais, parece que eu fugi um pouco, vamos dizer assim, da relação protestante. Por que os protestantes têm então a ver com isso que eu estou falando, né? Só deixa eu dar uma olhadinha. O que os protestantes tanto falam esses pontos, como a igreja, como a imagem, como Maria não ser mãe de Deus? Nós cremos que Maria é mãe de Deus, né? Por que isso é tão distinto e tal? E por que eu falei exatamente isso? Porque o objetivo da igreja é a salvação das almas. Então, Cristo se encarnou para salvar as almas, salvar a todos nós. Esse é o apelo que a igreja faz ao mundo desde que Jesus pegou lá os apóstolos e falou: vocês são os 12, tal. Então, desde aquele momento, o objetivo é: vamos salvar as almas, espalhar o evangelho para o mundo. E se em algum momento houve algum racha, deveria ser um racha a respeito disso. Olha, vocês estão fazendo errado. A salvação que vocês estão oferecendo aí não é salvação coisa nenhuma. E foi o caminho que os protestantes tomaram, né? O problema é que vocês não seguem a Bíblia, tá? E nós, como católicos, agora dizemos: não, nós não seguimos a Bíblia. Nós seguimos a pessoa de Cristo. Cristo nos deu a revelação completa na Bíblia, mas nos deu os meios, não só, vamos dizer assim, intelectuais através da Bíblia e da fé, mas nos deu a vida espiritual, porque a Bíblia sem vida espiritual não tem efeito. Nos deu o magistério da igreja para interpretar corretamente a Bíblia, porque Deus é uma pessoa. Você não pode pegar muitas palavras e dizer que aquilo tem uma unidade por si só, entende? Porque se remete justamente à unidade da fé. A unidade da fé está em Cristo, é uma pessoa. É algo muito mais como eu posso dizer, complexo, mas simples, porque é uma coisa só, né? Então você tem que ter essa inteligência, tem que ter o desejo de Deus segundo a história para unir, vamos dizer assim, a ação da fé com o caminho da igreja, né? Então é isso que acontece. E aqui eu vou começar a abordar os pontos que os protestantes nos abordam, para que a gente, quando a gente começar a ouvir protestante falar, olha, na passagem tal, diz lá: não fazeis imagens de Deus, sei lá o que, de ídolos, não. Aí você fica assim: tá, eu preciso encontrar uma resposta da Bíblia para contra-argumentar isso. Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque você tem que olhar o que aquilo ali revela de Cristo. Toda vez que você olhar a Bíblia, o Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo, o que isso aí revela de Cristo? Aí quando ele te perguntar isso, você fala: tá bom, me mostra onde é que está Cristo nessa passagem. Ué, tem que ser.
tem que revelar Cristo. A Bíblia serve para isso, né? Pergunta para ela, cadê Cristo aqui? Aí ela, peraí, não, porque Deus falou. Tá bom, então Deus falou. Mas aí ele faz o seguinte: não podeis fazer imagens. Deus faz. Deus fez Cristo humano, né? A humanidade de Cristo, ele gerou a humanidade de Cristo. Tá bom. Então existe alguma coisa de que nós precisamos de imagem. Porque olha só, você não pode moldar a imagem, tá bom, você não pode criar a imagem, mas Deus, fazendo a humanidade de Cristo, gerando a humanidade de Cristo, Ele nos deu uma imagem que nós olhássemos. Ué, quer dizer que você pode moldar a imagem na sua cabeça, mas você não pode fazer no barro, por exemplo? Não estou te entendendo, entendeu? Quer dizer que os únicos que poderiam ter a graça de ver o homem que Cristo foi são só os apóstolos que viviam na época dele. Nós não podemos, vamos dizer assim, ter a imagem de Cristo na nossa frente. Tudo bem, vamos dizer assim, bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Certo, é verdade. Mas é o seguinte: quando você faz a imagem, você não está fazendo uma divindade. Ora, quando você quebra a imagem, você não fala, matei Deus. Não faz isso. Quando você pega uma imagem de Nossa Senhora, pronto, o protestante faz isso, né? Pega a Nossa Senhora, acho que está destruindo Nossa Senhora ali, quebrando a imagem. Olha, não, nós estamos nos relacionando com a pessoa que ali está. Então, quando nós olhamos para a imagem, nós na verdade não estamos olhando para aquela imagem, nós estamos olhando para Cristo aqui na alma, entende? Aí tem por quem quiser entender isso, e aí vai uma anotação muito boa, que é o Padre Paulo que fala isso, Suma Teológica, terceira parte da Suma Teológica, questão 25, que fala sobre isso. Aí depois, quem quiser realmente ver toda a argumentação teológica que ele desenvolve lá, pode pegar, que está lá escrito tudo bonitinho. Aí ele vai colocando lá nos artigos: posso adorar a humanidade de Cristo? Posso. Por quê? Porque a humanidade de Cristo está presente na pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Logo, se eu estou adorando a humanidade de Cristo, ou seja, aquela carne rasgada ali pelo chibatada, entendeu? A cruz, a coroa de espinhos que está ali na cabeça dele, eu posso adorar. Por quê? Porque aquilo se refere à pessoa de Cristo, ao ato que a pessoa de Cristo realizou na terra aqui, junto de nós, e que todo dia realiza em nossas almas. Então eu posso. Segundo, posso adorar a imagem da cruz, vamos dizer assim, a cruz, uma cruzinha, bota a cruz na parede e fica olhando para a cruz assim. Pode? Pode. Por quê? Porque aquilo se remete, de novo, à pessoa de Cristo. Por quê? Porque é o ato de salvação que Cristo realizou em toda a humanidade. Então você pode, com aquilo, fazer presente também na sua alma aquele momento. Então você está se unindo a Cristo através do símbolo que aquilo está fazendo você. Então pode. Aí vem a questão de Maria. Então você pode dizer que Maria também pode ser adorada, porque ela gerou uma... Não, Maria não, porque ela é uma pessoa distinta. Entende? Você pode adorar a encarnação do Verbo, mas Maria é um instrumento que Deus utilizou, separado da pessoa de Cristo. Então, é uma outra coisa, é outra criatura. Entende? Então você não pode adorar Maria, mas ela precisa de ter a maior das venerações, a maior das honras entre os homens. Por quê? Justamente porque ela gerou a humanidade de Cristo. Então, é como se Deus escolheu Nossa Senhora para que Cristo fosse homem. Então, realmente, ela precisa ter uma grande honra. E aí que vem o problema dos protestantes, que igual o Cairo falou, a união hipostática, que é a união entre a natureza humana e a natureza divina em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Eles não entendem que quem é mãe de uma pessoa. Você entende? Quando o anjo chega para Maria e fala: serás a mãe do... Como é? Você sabe? Serás a mãe do Salvador. Serás a mãe e tal, da pessoa que está ali. Entende? Da pessoa, do Filho de Deus. Inclusive, fala que é o filho do rei Davi. Significa o seguinte: que ela, por ser mãe da pessoa,
será rainha. Por quê? O rei Davi, ele foi rei. E tem a tradição judaica de que a mãe do rei senta também como rainha. Então, Deus não reinaria sozinho, vamos dizer assim, na face da terra, mas teria sua mãe ao seu lado como rainha. Isso aí é preparado pela lei judaica. Lá no primeiro capítulo de São Lucas, versículo 32, ele fala assim, 31 no caso, né? Eis que conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Tá vendo? Ele será grande, quem? O filho dela. Ué, ele poderia ter virado para Maria e falado assim, você vai gerar uma carne, e aí Deus vai vir e vai colocar no momento separado aqui a sua divindade, você entendeu? E aí você vai só ser uma mulher que vai gerar a humanidade de Cristo e tudo mais, e acabou. Mas não, vai ser a mãe da pessoa. Então, os protestantes não entendem isso. E onde que está na Bíblia? Acabamos de ler. Só que se você, com a razão, não é capaz de entender isso, essa distinção sutil, você vai ficar num problema teológico muito grande. E você não vai conseguir alcançar Jesus Cristo porque você vai estar negando toda a fé. Você vai estar negando a pessoa de Cristo. Cristo quis que fosse assim, pela própria natureza das coisas. Ou seja, pela sua razão, você tem que entender isso, para depois você crer. Ou você crê, depois entende, tanto faz. Mas precisa das duas coisas, entende? Tanto que os filósofos antigos, eles tinham uma filosofia bem robusta, mas quando liam a Bíblia, Nossa Senhora, eles entendiam completamente como que aquela verdade que eles conhecem realmente é verdade. Porque aí você está entendendo, você está tendo contato com Deus, que é o próprio Criador da ordem, né? Então eles tinham, os escritos dos padres da igreja falam muito sobre essas questões. Tem muita questão a respeito disso. Enfim, Maria, imagem, questão da igreja, né? Eu já falei dos santos, como é necessário então entender os santos como presença de Cristo na alma daquela pessoa, né? Então, novamente, todos os questionamentos que nos são abordados passam pela habitação da humanidade de Cristo, da alma de Cristo na nossa alma. E tudo que tem na Bíblia, no mundo, quer ver uma coisa? Eles falam assim, olha, você não pode conhecer Deus através da natureza, por exemplo, né? Você não pode olhar para a natureza e como Deus é bom, tal, olha só que tem isso, aquilo, se não tiver alguma coisa, vamos dizer assim, se não tiver explicado na Bíblia que por exemplo, os filhos são como as flechas do pai. Se não tivesse aquilo, você não poderia ficar falando, por exemplo, que os filhos são uma bênção pela própria natureza, que Deus criou o homem e a mulher para se reproduzir e tal. Você poderia falar, o católico falaria, olha, Deus fez isso acontecer, então claramente é algo muito bom que isso aconteça. Se não tivesse na Bíblia, o protestante não falaria. Mas aí vem Cristo, ele mesmo faz essa ação. Ele vira e fala assim, olhai os pássaros, como, falando da providência, né? Como eles não se preocupam com o dia de amanhã. Ele está fazendo o quê? Ele está olhando para a natureza, está percebendo, olha só, eu criei isso tudo aqui, é para você. Então você pode olhar isso tudo aqui e perceber que é um cuidado que eu tenho por você. Então você pode ir, né, através das coisas criadas, da ordem toda, perceber como que Deus quer que você haja. Muitas vezes. Muitas inclusive nas nossas decisões, devem ser tomadas a partir também de como as coisas se apresentam para nós no dia a dia. Por exemplo, questão de vocação, questão de o que eu estou precisando estudar, o que eu estou precisando, para qual lado eu tenho que me focar, é a própria providência divina que vai te oferecendo nas coisas. Às vezes não vai aparecer na Bíblia, entende? Mas aparece no livro da Sabedoria, capítulo 13, assim, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu analogia, amor. Exato. Sabedoria 13, 5. Sim. Tá. Eu passei um pouquinho aqui do ponto.
Mas alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Algo que possa ficar mais claro, talvez? Não? Tá. Então assim, gente, primeira coisa, por que isso tudo é importante para nós? Porque nós temos na nossa igreja um momento único, certo? Em que, por exemplo, nós vemos a igreja sofrendo muito, tanto dos poderosos do mundo, às vezes dentro da própria igreja, quanto dos nossos irmãos protestantes, que nós costumamos chamar assim, e que às vezes nós somos chamados a um ecumenismo, né, um pouco falso, que é o quê? Tudo bem, eles são irmãos, né, eles creem no mesmo Deus, mas nós vemos aqui que, bem, para eles Jesus é um pouco distante, né? Parece que ele foi e não voltou, deixou o Espírito Santo aqui só para, né, só para coisar, que ele vai voltar no fim dos tempos. Sim, ele vai voltar no fim dos tempos, mas para a união útil, para que a igreja não seja mais uma igreja militante, padecente e triunfante, seja só a igreja triunfante, que a esposa, que enquanto agora é noiva, seja realmente esposa. Essa é a união final que Cristo nos fala. Então, quando nós olharmos para alguém que talvez venha nos questionar, talvez venha simplesmente conversar sobre Cristo com você, pegue o olhar dele, tira ele desse legalismo, tira ele dessa sistematização das coisas, joga ele para olhar a sua própria alma, joga ele para falar o seguinte: olha, Deus está aí na sua alma, como é que nós podemos juntos alcançar essa união mais perfeita? E aí tudo se torna mais claro, tudo se torna mais perfeito. O sacrifício de Cristo passa a fazer sentido em nós. Em casa, quando você estiver precisando rezar, pega assim o crucifixo, dá um beijo nele, olha para Jesus, fala para aquele crucifixo ali, ó: olha, eu quero te amar, eu quero cada vez mais fazer-me um contigo, porque é o próprio Cristo que vai estar te ouvindo na sua alma. E você vai entender melhor, cada vez mais. Ele vai soprando na sua alma o amor dele, a fé. Faça atos de fé. Senhor, eu creio que é aqui, na minha alma, que habitas. Eu creio. Sempre que você for rezar, comece: eu creio, Senhor, estás aqui comigo. A esperança: eu sei, Senhor, que queres me dar a graça, queres me oferecer a salvação. E a caridade: Senhor, eu amo-vos completamente, eu quero amar-vos. Se eu não consigo agora, pelo pecado, se eu não consigo, pelas minhas pequenas coisinhas do dia a dia, eu quero, Senhor. Oferece-me a graça, Senhor. Eu me entrego completamente a Ti. Eu quero ser perfeito, como vós sois perfeito. Porque me chamastes, não porque simplesmente é uma soberba minha. Não. Eu confio, Senhor, e em vós espero. Essa é a oração que vai te guiar. É a oração que vai fazer com que você olhe para toda a realidade da igreja, para toda a necessidade de união entre os cristãos, para que você olhe para eles e queira realmente ter uma caridade verdadeira, não os acusando de hereges, mas querendo que eles voltem para a fé, voltem para casa, estejam conosco, porque Cristo está conosco.
Creio firmemente que estás presente em minha aos alma. pés da tua Creio, Senhor, que me ofereces os vossos sacramentos. Porque sois santo, queres tocar-me, Senhor. Eu aceito a verdadeira ação, a fé que queres me dar, as virtudes que cada vez eu preciso agir, escolher, para que seja cada vez mais perfeita a minha ação, mais unida a Ti. Meu Jesus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelos que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Jesus, me ofereces os sacerdotes, preciosas pessoas escolhidas por vós, para me tocar, Senhor Jesus. Faz-me cada vez mais santo, mais pertencente a vossa igreja. Una-nos aos santos que estão no céu, aos que padecem no purgatório, aos meus irmãos que batalham todos os dias para vos amar. E agora, Senhor, eu vos elevo a minha alma. Peço-vos por todos aqueles que neste momento estão buscando a Ti, ansiosamente, talvez nas trevas da fé, sem consolações, talvez naqueles que começaram agora a progredir no caminho, que estão amando-vos com todas as suas forças. Sustentai-os, Senhor. Fonte de paz. Sustentai-os. Fonte de paz, de toda paz. Como não te adorar? Como não te adorar? Ó coração ferido. Ó coração ferido. Fonte de paz. Fonte de paz, de toda a paz. Como não te adorar? Como não te adorar? Amor crucificado. Amor crucificado. Santo, santo, santo és. Santo, santo, santo é. Teu olhar é compaixão. Teu olhar é compaixão. Tua dor Tua misericórdia. dor misericórdia. Teu Silêncio, salvação. salvação e luz. Adore neste momento Tu és santo. o olhar de Jesus por Tu és você, santo, a dor dele na cruz. Adore. crucificado, és justo. Este é o amor que me oferece. Este é o amor que eu quero buscar. Faz presente em mim, Senhor. Tu és Faz vir santo, este amor, a caridade, Senhor. crucificado, és forte. Venceste o ódio e a morte. Teu estandarte é o amor. Teu estandarte é o amor. Jesus, faz-me um amigo da cruz. Tu és santo. Crucificado és justo, misericórdia infinita, manso e humilde Senhor. Tu és santo, crucificado és forte. Venceste o ódio e a morte. Teu estandarte é o amor. O amigo da cruz. Jesus, faz de mim um amigo da cruz. Tu és santo, crucificado
infinita. Manso e humilde Senhor, Tu és santo, crucificado és forte, venceste o ódio e a morte, venceste o ódio e a morte. teu estandarte é o amor, Teu estandarte é o amor. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei de nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Isso. Então, galera, alguém gostaria de partilhar algo que chamou mais atenção nesse momento? Algo que ficava assim no coração? Eu tenho só uma pergunta, posso? Pode? Pode fazer. Você falou a questão dos santos, dos milagres, aí é só a questão da intercessão dos santos. Como é que acontece assim? E qual deve ser a nossa atitude quando rezar assim, para pedir Certo. a intercessão dos santos? Olha, a intercessão dos santos, ela primeiramente ocorre pela graça de Deus ao tocar a alma primeiro diante do conhecimento da vida do santo. Aí já tem uma intercessão, entende? Por quê? Porque aquela pessoa na sua vida ela teve toda aquela atitude de adoração a Deus constante, e isso já, toda vez que você reconhece na vida daquele santo o próprio Cristo agindo, você já tem, vamos dizer assim, a graça feita pela intercessão do santo. Segundo, ele está com a sua alma adorando a Deus constantemente, certo? Então ele está em união com Deus. Você, por ele estar em união com Deus, você pode, pela sua alma, se dirigir a ele, entende? E eu não sei exatamente porquê, ser sincero. Eu sei que é pelo querer de Deus que isso acontece, entende? Assim como ele quer, por exemplo, que Maria também seja instrumento para a graça. Se eu não me engano, ele quer que nós peçamos aos santos as graças particulares, graças particulares da nossa santificação, entende? Eu não sei exatamente, eu sei como ocorre, que é assim, eles estão unidos a Deus, né? Eles veem a Deus face a face, então faça possível essa união também entre nós e eles, entende? Eu acho que quando Santa Catarina de Sena fala que uma alma que se eleva o mundo inteiro, ou seja, é porque Deus permite a ação justamente a partir dessa pessoa, e nessa relação de uma alma se elevar e elevar o mundo inteiro, nós poderíamos entender também que aí Cristo permite com que façamos aquilo que os outros santos vão nos dizer também, né? Se não amamos o irmão que vemos, como amaremos a Deus que não vemos? Ou seja, unindo essas duas sentenças, a gente pode compreender que toda vez que Deus permite que uma graça seja concedida a partir da intercessão de um santo, ele permite que aquela pessoa que solicitou aquela graça a obtivesse por meio daquele com que ela teve um contato efetivo, né? É algo como na sua vida, na sua história, na sua realidade. É algo como assim, orai um pelos outros, eu e você. Mas os méritos de um santo são muito maiores do que os nossos, méritos pessoais, né? Então, quando nós pedimos intercessão, é como se nós pedíssemos um ao outro aqui, certo? Um amigo, mas que possui méritos, como se, vamos dizer assim, estivesse mais próximo do ouvido de Deus do que nós, né? Então, porque tem São Zé Maria
Não, São Luís Maria de Montfort, ele fala, por exemplo, que quando nós, por exemplo, vamos oferecer a Deus algo e oferecemos por Maria, é como se nós estivéssemos oferecendo, por exemplo, um prato de comida. Se fosse você está oferecendo para ele, sei lá, uma fruta que você colheu, que é o seu dom, assim, está oferecendo a Deus uma maçã. E ele, como rei, recebe essa maçã num prato segundo seus méritos, ou seja, um prato de barro lá que você fez, tá? Mas Nossa Senhora, se você oferece por Nossa Senhora, os méritos dela são muito maiores que o seu. Então ela oferece num prato de ouro ornado com todos os dignos de um rei, né? Então é a mesma coisa que nós fazemos diante dos santos, né? Porque nós reconhecemos que eles têm méritos muito maiores que os nossos naquela